Carol Noleto entrando aí. Olha, o tal de Emerson Vente entrando. Ó, Emerson Vente está se conectando aí, pessoal. Fala, doutor. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tranquilo? Ouvindo bem? E aí, tá bem? Tudo bem. Tudo bem, Evandro. Deixa eu ajeitar aqui. E o pessoal aí tá ouvindo bem? Dá um sinal aí de fumaça. O pessoal só entrando, não estão falando nada aí, vamos ver. Hoje começou a chover, eu pensei que ia cair rede, ia cair tudo, mas eu acho que não. Pois é, sabe que eu pensei a mesma coisa, porque a previsão era mais de ter alguma ventania, alguma coisa assim, mas foi mais tranquilo. Ó, deu um ok aí, um joinha, então vamos atracar. Primeiro, gostaria de Bora. agradecer aí o delegado Emerson Vente por ter aceito o convite. Tá? Eu sei que a agenda aí não é fraca, está sempre lotado, mas conseguiu uma brechinha aí para a gente fazer uma live de crimes cibernéticos e perícia digital. Antes, acho que a maioria, todo mundo já conhece o Dr. Emerson, mas eu vou ler o currículo, eu vou cortar umas partes. Está muito grande esse currículo aqui, eu vou ter que Não, dar uma tira cortada. bastante aí. A live dura só uma hora mesmo, né? Então a gente tem que ir rápido. Então, o Dr. Emerson Vente é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direito pela URI, mestre e doutorando pela La Salle, em Direito. Delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ex-chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Superior da Polícia Civil, de 2016 a 2018. Já foi diretor de alguns departamentos, tá, como narcotráfico, foi diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos, entre outros. Também foi titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, faz muito tempo, lá em 2010, 2010. 2010. Eu acho que foi uma É, das pioneiras do Brasil, não? não foi a pioneira, mas ela teve um destaque grande, porque a gente teve logo na inauguração, logo na sequência, um caso que chamou atenção, Evandro, envolvendo adolescente, teve uma repercussão nacional. Aí o pessoal acabou reputando como se fosse a primeira, mas a do Pará já existia, né? A de São Paulo, a Delegacia de Meios Eletrônicos, também já existia. Rio de Janeiro, acho que estava criando, criou na sequência, Minas Gerais também criou na sequência. Hoje, a maioria dos estados já tem um órgão, uma delegacia dessa área, ou pelo menos um laboratório de inteligência ou algo similar, assim, né? Mas evoluiu bastante. Há 10 anos teve uma evolução grande. A gente ponderava isso, a necessidade de evoluir, né? Então, foi uma das pioneiras e foi em 2010. Antes disso, era bem complicado para as delegacias tratarem desse tema, né? Porque a maioria dos delegados, os inspetores, escrivães, não tem muito conhecimento de informática. Então, deve ter sido complicado nesse começo, né? Eu recordo que antes até da delegacia, em 2008, 2009, eu rodei o estado aqui em um projeto da época que foi capitaneado pelo então chefe de polícia, o Pedro Carlos Rodrigues, e eu viajei, nossa, foi 19, eu me lembro bem desse número, 19 cursos no estado, acho que chegou a dar aula também, né, Evandro, desse curso para policiais. Era um curso de 3 dias onde a gente fazia o apanhado prévio, né? Eu recordo que eu ministrava uma parte, o agente da Polícia Federal, o Rogério Nogueira Meirelles, que foi meu professor em 2005, né? O cara que, de certa forma, despertou essa curiosidade para o tema. E você, o Cristiano Kretzmann, se não me engano é esse sobrenome dele também, que é um perito aí, e o Bittencourt, que é um policial aposentado hoje, Luiz Fernando Bittencourt. Então nós
corremos, depois, hoje isso está na academia de polícia, né? Ou seja, está na grade curricular, não só daqui, mas de várias polícias. Eu mesmo ministrei esse tipo de curso em vários lugares, né? Só na Polícia Civil de Sergipe, eu acho que foi pelo menos cinco vezes ministrar esse curso durante aí pelo menos ali entre 2009 e 2015, por aí. Sim, eu lembro bem que era uma correria, muitas edições do curso. E no começo, o que era bicho-papão, endereço IP, porta e mal, esse tipo de coisa, aí começou a ficar mais tranquilo, né, para os Sim, sim. investigadores aí. E só finalizando aqui o currículo, autor de uma penca de livros, mas eu vou citar os dois que eu tenho aqui em mãos, Crime Cibernético, Claro. O autor, primeirinho, quase o a primeirinho. primeirinha, tá velhinha, é. E a Inteligência Digital, também já está na segunda, né? Está na terceira agora, nem eu recebi ainda. Eu sei que alguns que já adquiriram receberam, mas a editora não mandou ainda. Está na terceira edição. Eu até fiz uma live com o Alessandro agora faz quase um mês, que já estava em pré-venda e agora já tá sendo entregue. Eu ainda não recebi, estou curioso para ver a gente revisa tudo, mas fica curioso para ver o físico, né? Que é o legal Resultado. de ver mesmo. É. Inclusive, esse inteligência digital, eu utilizei esses dias que tinha um conhecido meu aí com um perrengue aí, que tinha que encontrar certa pessoa que comprou um carro dele e, enfim, teve um rolo grande e queria encontrar a pessoa. Daí eu consultei aqui diversos sites e ferramentas e Sim, passei para ele, olha, cara, vai por aqui que alguma coisa você vai achar. Aí ele começou a encontrar algumas coisas interessantes ali, é tudo fonte aberta, né? Não tem mistério. A questão é saber onde sim. procurar, não é só ir no Google, como a maioria pensa, vai no Google e pronto. Não, tem um pouquinho a Não, mais. e até mesmo no Google, né? Tem algumas formas diferentes de pesquisar. Se tu conseguir fazer essa pesquisa adequadamente, tu consegue encontrar. E, em princípio, já entrando na questão da validade disso, né? Nesse livro aí a gente já escreveu na primeira edição sobre a validade do que é colhido em fontes abertas. É uma prova, em princípio, plenamente válida, né? É claro que ela vai fazer parte dentro de um processo do contraditório. Então, a outra parte vai ter de contestar o conteúdo daquela prova, daquela evidência coletada em fonte aberta. Mas, em princípio, aquilo que a gente posta no ambiente da internet, que fica aberto a todos, pode eventualmente ser usado contra nós, né? Sim. E até acompanhei alguns casos assim que tinha alguém no, por exemplo, no semiaberto, aí tinha autorização para ficar na sua Sim. cidade, aí ia para a praia tomar cerveja, fazia um check-in lá, aí Teve um voltava. caso, teve um caso memorável de um preso de São Luís Gonzaga e recebeu um alvará para se apresentar a cada 15 ou 30 dias no fórum e nos primeiros 15 dias foi para a praia e postou uma foto. E aí, aí mandaram para a promotora, ela pediu a revogação daquele benefício, né? Esse é um dos casos que eu me lembro, assim, porque eu conversei com a promotora, porque ela questionou a validade da coleta daquilo, né? E tranquilo, né? Ou seja, produziu prova contra si, né? De forma pública ainda, nem era privado. Bom, então eu recebi algumas perguntas aqui pelo Claro, Instagram e depois, se a gente tiver mais tempo, a gente vê algumas perguntas ao vivo aí do pessoal. Eu sim, confesso que sim. não consigo acompanhar muito aqui, que é muito rápido, mas a gente vai pescando algumas questões. A primeira questão é por que algumas delegacias mandam fazer a ata notarial antes de fazer o BO? Aqui, entre parênteses, Facebook, deve ser algum caso, né, envolvendo Facebook. Sim. Não é uma regra, né? Eu acho que esse é um dos principais aspectos que a gente hoje vê na legislação, né? A ausência de um determinado padrão mínimo na legislação do que deve ser feito. Não há uma orientação de exigir ou não uma ata notarial. O que eu sugiro, né, quando a pessoa quer encaminhar à frente,
A ata notarial ela tem várias finalidades. Ela serve para o processo criminal, ela serve para o civil, ela serve para o eleitoral, para o administrativo, ou seja, ela é a fé pública sobre aquele dado. Mas o policial ele também tem, né, por dever de função, principalmente o escrivão de polícia ou autoridade policial, a fé pública. Ele olhou aquele conteúdo na internet, ele mesmo pode, em princípio, certificar. Não há na lei uma exigência nesse sentido, né? Mas não quer dizer que não exista em cada estado uma orientação diferente em termos do que levar. Alguma coisa é interessante sempre levar impressa, né, para o registro de ocorrência, um print, uma cópia do e-mail, do código-fonte do e-mail, o que o vale, mas tem que levar, não é simplesmente a alegação do fato em si, né? Até o doutor Renato Alves Blum se manifestando aí. Muito obrigado aí Olha pela aí, presença. Um fé pouquinho pública do conhecido aí no meio policial, musical, né? isso aí. E Isso aí, o aí, Renato, um abraço pro Renato, e não só ele, mas eu vi que tem bastante gente acompanhando aqui, até nossos alunos lá do Direito Digital da Uniriter na estão fase de Rita, acompanhando sim. aí. E até assim, quando os alunos me perguntam, eu falo, olha, eu não sou formado em Direito, mas se tem algum crime, eu iria na delegacia de polícia registrar o BO, solicitaria uma certidão ali do escrivão, algum policial presente, porque nem sempre está o escrivão, por exemplo, pode ser um inspetor, e Sim, ele tem fé pública, né, e levaria, aí é uma opinião minha, levaria o meu computador, ou se pudesse usar o computador da delegacia, acessaria lá a minha conta do Facebook, mostraria a mensagem lá, enfim, não sei qual é o contexto aí, para registrar, né, para ter uma certidão é, registrando de fato. o que acontece, assim, é geralmente isso no final de semana, né, Evandro? Quando a pessoa detecta um caso no final de semana e ela vai lá e às vezes nem dá o print, mas a primeira coisa que ela faz é denunciar aquela postagem no Facebook. Aí, quando ela vai procurar para fazer registro de ocorrência, ela não deu print, não deu, não imprimiu, não fez nada, e aí onde é que fica a questão da prova, né? E a gente sempre diz, tem uma forma, em tese, de salvar uma investigação dessa, que é com uma prova testemunhal, mas nada melhor do que aquela imagem daquela postagem ofensiva, daquela postagem contendo a fraude, que ajudaria bastante na investigação criminal, né? Sim, Então, tem sim, é importante resguardar, né, as evidências antes de qualquer outra coisa. sim. Vamos ver outra aqui. É possível trabalhar em conjunto, no mesmo caso, a perícia e a polícia? Cara, com certeza, eu acho que é fundamental e eu te dou o melhor exemplo na questão da pedofilia. Não é um conceito normativo, mas da exploração da imagem infanto-juvenil no contexto da internet, tá? Seja da internet visível, seja da deep web. É a melhor ferramenta, né, que a gente tem em mãos para uma autuação em flagrante, para comprovação das provas, é a atividade pericial. É claro que o que vai ser coletado antes, né, para gerar um mandado de busca e apreensão, para gerar uma medida cautelar de acesso a um dispositivo móvel, por exemplo, foi coletado na investigação. Mas é importante, né, o trabalho pericial para a comprovação de estudo e para ter ali a possibilidade de um indiciamento, de uma denúncia e até mesmo uma possível condenação posterior, né? É, E quando... acho que nós tivemos um caso, né, lá em 2010, não sei se te lembra, eu acho que foi tu até que acompanhou um caso que a gente recebeu de um de um boot invasivo em um site governamental, de uma autarquia do estado do Rio Grande do Sul no final de semana. Foram em torno de 100 mil dados coletados por esse boot através de um usuário, em tese, credenciado, mas que não tinha autorização de fazer aquilo.
E aí, quando a gente descobriu que a empresa tinha em torno de 500 computadores, que a gente imaginou, bom, a gente vai ter que, não vai poder recolher 500 computadores, que a gente não sabe, né, qual é o computador de onde partiu. E naquela oportunidade a gente pediu não só a busca, mas também pediu uma ordem direta ao administrador do sistema para liberar o acesso aos logs e indicar a máquina de onde partiu, né, aquele acesso indevido. E tu te lembra o caso, nós chegamos diretamente no sistema de administração de toda a empresa, onde os próprios administradores tinham configurado, né, aquele boot, né, de coleta de dados, e aí fez lá o processo de dumping de memória, porque também era decisão ou levar os servidores, né, da empresa embora e parar todo o funcionamento, ou fazer o dumping da memória e fazer análise em cima daquilo. Então, a atuação da perícia nesse momento ajuda a investigação e evita prejuízo, né, e até uma eventual responsabilização posterior do Estado. Imagina se a gente recolhesse as máquinas e não tinha nada dentro da máquina. E a máquina ficaria na perícia 1 mês, 2 meses, 6 meses, sei lá quanto. Para voltar para a empresa, teria um prejuízo muito grande e uma responsabilidade do Estado nesse sentido, né? Não, nesse caso eu não fui, foi algum colega meu. Mas eu não recordo quem que foi exatamente. mas eu lembro que comentaram lá na sessão esse caso. Mas eu acompanhei um caso contigo que foi pirataria. Foi em Santa Maria, né? Isso. E foi, digamos, o precursor da Netflix. A gente apelidou de Netflix, porque o cara vendia acesso aos filmes em alguns sites, né? Isso. E lembra qual foi o filme que ele divulgou na véspera da operação, por casualidade? Não, isso eu não recordo, esse detalhe. Prenda-me se for capaz. Agora tu falando, me recordo. É que são tantos detalhes em cada uma das investigações que é complicado. Já estava agendada a operação e tudo, e por coincidência, um dia antes ele anunciou lá, prenda-me se for capaz. Eu digo, pô, aí não dá. É a ironia do destino, né? E teve uma situação aí, falando em pegar os dados do próprio local, porque muitas vezes tem muitos computadores, servidores, backup, etc. Eu lembro de uma situação aí, há uns 2 anos que eu fui, que tinha ordem judicial por perito ir num órgão, tá? E nesse órgão tinha algum backup de mais de 5 anos e queriam pegar os dados de alguns anos para analisar, digamos assim, que todo ano tinha um lançamento de R$ 5.000, em alguns anos tinha lançamento, alguns meses, 50, 60, de cidades pequenas, enfim, não, eu li toda ali a denúncia, muito bem escrita, e entendi, mesmo não sendo do direito, estava muito bem tranquilo de entender, e aí eu fui lá, e a ideia era justamente, junto com o analista de TI do órgão, acompanhar ele, restaurar o backup, aplicar uns comandos SQL lá para buscar aqueles meses que eu queria, que estavam pedindo, e aí eu tive condições de aplicar o hash, aquela coisa toda para garantir a integridade, fotografei e tudo, e levei lá para o laboratório para trabalhar tranquilo. Mas é uma situação que seria inviável pegar lá um storage lá para ver o backup, enfim, parar lá o backup desse órgão, ia ser uma coisa assim inusitada. Então, é interessante o juiz entender, obviamente, foi feita a solicitação para ir até o local e coletar somente os dados que interessavam. Não apreender um monte de computador e storage que ia inviabilizar. Eu recordo, fazendo uma correlação, né? Eu recordo que às vezes quando a gente ia lá quando eu entrei como delegado de polícia, a gente ia num local de busca e apreensão, a gente recolhia praticamente tudo, né? Depois ficava com um monte de coisa que às vezes nem interessava para a investigação. Então, por isso que é interessante chegar já no local da apreensão, sabendo exatamente o que tem de buscar, como tem de buscar. Por exemplo, se eu não tenho perito junto, né? Mas pelo menos eu posso conversar com o setor de perícia, dizer, olha, eu tenho tal e tal situação. Eu preciso saber como preservar essa evidência, qual é o melhor caminho.
não, faz isso, isso, aquilo. Esse é o melhor aspecto, né, de se trabalhar, né? Se não for trabalhar junto presencialmente, pelo menos trabalhar junto em processo de orientação, né? É, E é o ideal hoje em dia, né? isso me lembra quando eu entrei na perícia em 2004 e já tinha um depósito lá com monitores e teclados para fazer a perícia. Tinha Uhum, monitores, teclados e HDs e tudo mais, mas tinha, e aqueles tubos ainda, ocupando espaço. Claro, aí com o tempo, entrando na Cadepol, disciplinas relacionadas à perícia de informática, apreensão, essa coisa toda, esses cursos que tu mencionou antes, uhum. aí a coisa melhorou bastante, mas no começo era pilhas de monitor tubo, aqueles que ocupavam espaço. E hoje em dia tu encontra uma mídia mínima que é muito fácil esconder. Então, tem o pessoal que faz a busca e apreensão tem que estar muito treinado. Às vezes é um ursinho de pelúcia, uma coisinha mascarada, principalmente quando envolve crime de pornografia infanto-juvenil, e aí Sim, tem que saber procurar bem nesses detalhes. Já teve situações que encontraram HD wireless em cima de um forro de gesso ou coisa parecida. Então, quem faz a busca e apreensão tem que estar muito treinado, assim, porque sempre tem um malandro querendo esconder mais que o outro, né? sim, principalmente. Por isso que é interessante saber. O tipo de delito geralmente determina qual é o tipo de conduta, né? De resguardo de dados, informações é, que esse agente delituoso, por assim dizer, vai fazer. Então, o pedófilo ele tem um tipo de comportamento para guardar os seus arquivos. O, o hacker lá, o cracker, né, o que trabalha com código malicioso, ele tem outra forma de trabalhar, provavelmente com máquina virtual, com sistema criptografado, então a lógica vai ser diferente, né? Então tem que realmente compreender, inicialmente, antes de cumprir uma medida dessa, qual é o procedimento que o nosso criminoso está adotando para tentar preservar o máximo de provas com essa atuação de busca e apreensão, com essa atuação de perícia no local também. Falando aí nesses mecanismos de criptografia e tudo mais que os criminosos, alguns utilizam, tem muitos que utilizam a nuvem. E aí muita gente me pergunta, como é que é a perícia na nuvem? Aí eu respondo, não precisa de perícia. É simplesmente ter um mandado lá de apreensão desses dados. Claro, tem que saber a conta, lá, o provedor, etc. Sim, E a própria polícia tem condição de solicitar para o juiz lá solicita para a empresa, Google, Microsoft, etc. E recebe. Recebe lá um CDzinho, um DVD cheio de informação. Então, muitas vezes o pessoal é, fala de hoje perícia na nuvem. tem plataforma de law enforcement, né? A maior parte dos provedores já tem uma plataforma onde eles carregam ali os dados, então nada mais circula por mídia, por exemplo. Não quer dizer que não vá ter ainda provedores pequenos e tal, mas o fato de você poder fazer a interação, se cadastrar com seu e-mail oficial, né, nessas plataformas de law enforcement, tornou a vida, essa interação mais fácil. Não quer dizer que seja ainda em alguns casos demorado, mas realmente não precisaria de perícia, a não ser, né, que tenha alguma questão suspeita, e mesmo assim, né, por exemplo, se for uma invasão a uma nuvem de uma pessoa em específico, você pode, né, pegar o período suspeito e fazer uma análise daqueles dados com base no que o provedor te fornecer, né? Eu lembro, teve uma situação só que eu recebi para perícia, era um CD que na verdade veio da Microsoft. Foi alguma investigação envolvendo algum estelionato, alguma conta fake que alguém criou. E aí eu recebi, veio da delegacia dizendo, olha, eu quero saber os dados lá de quem criou a conta, algumas datas, alguma coisa desse tipo. E aí eu recebi lá o CV da Microsoft e aí veio uma correspondência em anexo com a senha para abrir o zip que estavam contidos os dados. Mas foi simplesmente abrir esse zip e extrair os dados e analisar. E veio um monte de arquivo, assim. Foi só montar ali a estrutura da Microsoft. Mas foi É, uma coisa bem simples de fazer, mas é só para diferenciar um talvez pouco.
A perícia, nesse caso, seria necessária para fazer a correlação entre esses dados da Microsoft e uma máquina em específico. Assim como também precisaria ter uma correlação entre um computador e um pendrive específico, né? Quem vai dizer se aquele pendrive foi conectado ou não naquele computador é o trabalho pericial. Eu posso gerar ali uma ferramenta, eu acho que é a USB de View, né? Alguma coisa assim, tu que sabe melhor disso, mas é trabalho, aí é que está a diferença entre o trabalho do policial e o trabalho pericial, né? E eu sempre digo isso na academia de polícia, nós não somos peritos, né? Mesmo que nós tenhamos autorização de acesso a um computador, etc e tal, nós temos que fazer isso com segurança, né? Até porque a gente tem o procedimento de cadeia de custódia e ele precisa ser exato, ser correto. Se houver qualquer tipo de desvio nesse processo, pode haver uma contaminação da evidência digital e isso ser questionado em juízo posteriormente, né? Então, o trabalho nessa amplitude, ele deve ser correto. Tá, aí surgiu uma outra dúvida, assim, indo para o lado jurídico, que eu não entendo quase nada. Se já tem algum entendimento formado, se tiver uma... A gente sabe que HD, esse tipo de mídia, é mais complexo de extrair os dados, né, de uma forma assim refinada. Mas celulares, muitas vezes, se tiver o equipamento adequado, software adequado, com bom treinamento, muitas pessoas de qualquer formação conseguem extrair os dados. Ainda mais se não tiver senha, é mais simples. Aí a questão, assim, se for feita uma extração de dados não pela perícia e for utilizado na investigação, como é que está esse entendimento jurídico lá? Se alguém vai questionar isso? Uma coisa é extração de dados para fim de análise pericial, outra coisa é extração de dados para fins de investigação, né? O que acontece, por exemplo, com ferramentas, tem uma que é o Cellebrite, tem outra que é o X-Ray, né? Isso, X-Ray. se não me engano. São ferramentas de desenvolvedores diferentes e que pegam, né, alguns dados, principalmente celulares, smartphones, de maneira diferente. O olhar do perito vai ser um olhar direcionado à aquisitação, né? O olhar do policial ele vai ser direcionado àquilo que ele tem em mente em razão do que ele já investigou. Esses dois olhares seriam interessantes se cruzassem. Porém, o lógico, Evandro, é que tanto o policial trabalhe em cima de uma versão imagiada, né, daquele dado, não em cima do dado original. Que seja preservado o smartphone, o celular, o computador original. Mas é interessante, né? Eu recordo que tu uma vez até disse isso em sala de aula. Isso não impede eu quero fazer uma perícia num HD de um computador que eu sei que tem um conteúdo aqui que tem a ver com a minha investigação, de levar para o perito e dizer, faz uma imagem que eu vou levar para dar uma analisada, porque daí o policial pode até fazer alguma solicitação de quesito adicional, né? Aquilo que já foi solicitado anteriormente. Isso não é impeditivo, nem legal, nem normativo, mas desde que aquele dado original seja preservado, né, para justamente ter uma eventual contra-verificação, né? Não, eu pergunto isso porque, claro, não dá para comparar o Brasil com outros países, mas tem países, Estados Unidos, eu já ouvi alguma reportagem que muitos policiais na rua mesmo já têm lá uma maletinha com esses equipamentos e cabos e já extraem na hora, e lá é válido, mas aqui tem toda a questão da cadeia de custódia e tudo mais, olhando esse lado jurídico que não é Sim. meu chão, parece que aqui é um pouco mais assim de preservar a prova, né? É que tem que haver um protocolo para isso, né? Primeiro, assim, o STJ já definiu que tem que ter uma ordem judicial. Está unânime. Então, vocês mesmos aqui no Estado, acho que foram o primeiro órgão pericial
a exigir isso, né? Exigir que tenha uma ordem judicial para poder fazer um exame pericial. Então, se você for fazer essa coleta da imagem do que tem num celular através desse tipo de equipamento para fins de investigação policial, não estou dizendo que não vá ter perícia em relação a isso, e às vezes não precisa nem ter perícia, né? Ou seja, a análise sobre esses dados, porque o perito vai dizer assim, realmente tem essa conversa aqui, que é o que o policial pode fazer sobre a imagem. Tem, a diferença é que vai estar um laudo assinado por perito, mas a verificação também pode ser feita. O que é interessante, como repito, é que as normativas em alguns países elas são mais esmiuçadas, os protocolos são mais específicos, então há algumas permissividades ou restrições em alguns lugares que aqui no Brasil ainda precisam, é um processo que está coevoluindo, né, com os casos, com as necessidades. E isso é interessante. Eu acho que nessa parte de preservação da evidência ainda há a necessidade de fazer uma evolução normativa na parte processual penal brasileira. Deixa eu ver uma próxima pergunta aqui. Qual o maior índice de crimes da internet? Continua sendo a pedofilia? Isso tem fim um dia? Na verdade, assim, esse é um aspecto da internet, né, Evandro, que porque a maioria dos delitos hoje, se você pegar, podem ser cometidos por meio da internet, tanto planejamento quanto execução. Então, você pega as situações, né, que a imprensa apelidou do chamado estupro virtual, que na verdade não existe essa figura normativa, mas existe o fato, né, o estupro com a utilização de mecanismos, né, de constrangimento ilegal, de ameaça, de violência psicológica para fins de ato libidinoso. Claro que ainda isso está em análise jurídica no Brasil, tem alguns casos de Piauí aqui no Rio Grande do Sul, etc. e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que em casos como, por exemplo, a questão da pedofilia, a questão depois da tipificação pela Lei Carolina Dickmann, do artigo 154A, os próprios crimes previstos, né, cometidos por funcionário público, lá o 313A e B, a violação de sigilo profissional, são delitos que já entraram no sistema penal e que os sistemas tecnológicos das polícias conseguem catalogar. O catálogo fica mais difícil quando se trata de estelionato, de uma ameaça, de um crime contra a honra, né, para a gente realmente quantificar quantos se dão através da internet ou não. Nem todos os estados têm isso ainda de maneira plena. Então, por isso, a lógica, né, de que a pedofilia tenha um maior número de casos. Na verdade, acho que o maior número de denúncias do país são relativamente a casos de pedofilia. Isso sim, denúncias anônimas, né? Então, por isso, tem que ter um cuidado quando se faz esse tipo de afirmação, pelo menos para estabelecimento da verdade, né? Porque o ideal seria ter esses dados estatísticos. Por exemplo, Paraná, até pouco tempo atrás, tinha uma só delegacia no estado que tratava de todos os casos do estado. Então, tinha um dado estatístico correto dos casos registrados, né, de cada um dos casos. Se não me engano, o Espírito Santo também tinha isso até um tempo atrás, eu não acompanhei mais. Mas há, sim, uma possibilidade de tentar colocar isso como estatístico, por assim dizer, né? Aí entra aquela questão dos crimes próprios e impróprios que eu aprendi nesse livro aqui. É verdade. Justamente, né? O próprio é aquele que, sem o computador, tu não consegue cometer o crime. Já o impróprio é aquele crime contra a honra, etc., que a pessoa grita na rua ou comete via internet, o crime é o mesmo, só que a ferramenta é diferente. Sim, E, sim. e até analisando assim no próprio sistema da perícia, a gente vê a questão ali da pornografia infanto-juvenil, que todo mundo chama de pedofilia, é o que mais aparece.
Só que muitas vezes tem alguns ofícios pedindo algumas informações e a pessoa que faz o cadastro no sistema não sabe tipificar. Daí coloca lá outras perícias ou outras solicitação de informações. Aí eu não sei depois se é crime contra a honra, o que foi que aconteceu ali. Então, obviamente que a pedofilia se destaca aí no ranking muito por causa disso mesmo. É difícil quantificar isso, né? Quando a Sim. pedofilia normalmente está estampado no ofício, é fácil de identificar. Mas muitas vezes informações, tem informações do fulano, da fulana, entre outras coisas, quem vai cadastrar isso no sistema não sabe do que se trata. Uhum. E, e aí, bom, isso tem fim um dia? Olha, eu acho que não, porque tem tanta gente doente aí, Eu também acho e que isso é uma não. doença. Isso é uma doença e a gente vê cada coisa aí, principalmente quem falando com o pessoal da Polícia Federal, que investiga mais na Deep Web, tem coisa assim que nenhum animal faz. É. Então, O não, pessoal que trabalha nessa operação Luz na Infância, que começou o ano passado, já está, acho que na sexta edição, sexta ou sétima, não recordo ao certo. É um pessoal que também fica apavorado, né, com o que encontra, e é uma investigação toda ela feita também na Deep Web, né, então é lamentável, né, que nós tenhamos pessoas com esse nível de solidez de doença e que certamente o tratamento é a melhor solução para isso, né. O problema desse caso até da pedofilia na internet, né, é quando ela se torna, ela vai para o mundo físico, né, para o nosso, que as pessoas dizem, mundo real. É quando a questão do aliciamento e depois tem o abuso sexual, né? Então por isso que é interessante sempre fazer uma orientação para as crianças na questão da conversa em mídias sociais, do que repassar ou do que não repassar, a questão dos encontros presenciais, tudo isso, essas questões são óbvias, Evandro, mas as pessoas às vezes esquecem, né, de reprisar isso no dia a dia. e, bom, aí eu me lembro que eu entrei em 2004 na perícia e somente em 2008 foi incluído no ECA a questão da posse e armazenamento, né, armazenar, etc., possuir. E eu me lembro que nas perícias lá, até 2008, a gente encontrava as coisas, né, o material que era solicitado no ofício, mas isso não era crime. Naquela época não era crime possuir. E Pelo aí, menos para a autuação em flagrante, né, Evandro? não, Tu tinha que, porque a lei falava em transmitir, era um dos poucos verbos que tinha. Então, tu tinha que pegar o computador do pedófilo transmitindo uma imagem, um vídeo para outra pessoa. E isso é muito rápido, né? Era muito rápido, é muito rápido para você ter essa. E tinha que ter o acompanhamento naturalmente do perito, né? E naquele momento eu não recordo assim de ter o acompanhamento do perito nesses casos, né? E, pelo não, menos não recordo assim, né? não. Naquela época era muito pós-mortem forense, só no laboratório, então tinha que encontrar log de compartilhamento, Uhum. envio por e-mail, alguma coisa assim. Só que muitos deles só baixavam. E aí Sim, não acontecia nada. Aí quando entrou em 2008, eu falei, bom, agora pelo menos dá para verificar que a pessoa possui e cometeu um crime. E eu acho que isso, a sim, pessoa que naquela época, no primeiro momento possuía e depois pensava, quem sabe, em adiante cometer um abuso, aí já levava um susto ali. É o que eu penso, pelo menos, né? No momento sim, que, sim. comete um crime possuindo, porque muitas vezes nas operações que eu fui ultimamente, o pessoal fala, não, mas eu só baixo, eu não faço nada. Eu falei, como assim não faz nada? Penso aqui, Uhum. se ele está baixando, alguém está produzindo. Se alguém está produzindo, Sim. está usando. Enfim, aí o cara, tá, agora eu entendo. Eu digo, não, agora é tarde, né? Agora é tarde. Outra perguntinha aqui, em plena pandemia, aumentou ou diminuiu os crimes cibernéticos e as perícias digitais? Cara, Ivan, sabe que se tu lê, né, as notícias e, e eu tenho lido bastante sobre
essa questão da mídia ser uma construtora da realidade, né? Tu lê as notícias, né, desse período, eu te responderia sim, né? Aumentou os casos de crime cibernético durante a pandemia. Mas eu estava vendo uma fala da Letícia, se não me engano, a Letícia Gamil, o nome dela, que é uma líder do ONCE, que é um grupo, né, de mulheres aí que estão trabalhando na questão de TI, segurança da informação. Aqui no Brasil é capitaneado pela Andréa Tomé, se não me engano, a Tati Croco está acompanhando aqui, também pertence ao grupo, né? Ela falou que não houve um aumento de casos. O que houve foi uma migração, né, para o tema Covid-19, para o tema coronavírus. E isso me parece muito, muito mais crível do que essas notícias alarmantes. Elas podem surgir. O que eu vi agora, uma notícia de hoje, por exemplo, né, que se a gente for ler o contexto, crimes e perseguição virtual contra mulheres aumentam no isolamento social. Aí pega um dado do Instituto de Defesa do Cidadão na internet referente aos reportes, né, que cresceram de março em relação ao mês de fevereiro, por exemplo. Então, fazem apenas uma correlação para afirmar isso. Eu acho que a gente tem que verificar o contexto todo para ter uma afirmação mais efetiva. O ransomware teve uma variante utilizando o Covid-19, ou seja, todos os criminosos se aproveitaram para phishing, para malware, ou seja, utilizando a Covid-19. Então, foi mais um motivo, né? É claro que a gente tem uma outra lógica. Nós tivemos um número grande de pessoas que passaram a utilizar a internet em razão da pandemia. Isso aumentou o ranking de uso da internet, o número de usuários. A lógica é que também se tenha um aumento da exploração de vulnerabilidades em relação a esse percentual de aumento. Mas é algo que a gente não tem ainda com certeza, né? Eu não afirmaria com toda certeza que houve um aumento, né? A Tati está dizendo aqui, a Tati Croco está dizendo que o phishing aumentou bastante, claro. A Covid é o melhor, vamos dizer assim, o melhor motivo para desencadear um scan, né, de cavalo de Troia, ou até mesmo para preenchimento de formulários aí, vários que os criminosos criam nesse período aí. Então, o tipo de golpe permanece, mas a isca muda o assunto. Sim. E agora, falar em perícia digital é complicado, porque nós temos aí uns 2 meses, em 2 meses até ter uma investigação, busca e apreensão e ir para perícia, então não tem como saber se aumentou ou não. É mais fácil ver se tem algum aumento nos crimes e como tu bem falou aí, também é complicado. É 2 meses, Sim, né? sim. Tem muito como medir isso. Outra perguntinha aqui, como vocês veem os crimes cibernéticos e a perícia digital nos próximos 10 anos? Cara, isso é uma pergunta interessante. Eu não sou Harari para fazer previsões para o futuro aí na questão, mas eu acho o grande mote, né, da sequência vai ser a questão dos dados pessoais, né? A exploração, talvez a violação desses dados vai ser o grande mote. E outro aspecto que vai dominar os próximos 10, 15 anos vai ser aspectos relacionados à inteligência artificial mesclado com a questão da Smart Cities, ou seja, cidades digitais e as casas digitais, os prédios digitais. Acho que esse vai ser o grande mote e o nosso grande desafio enquanto investigadores, enquanto peritos, né, para trabalhar também nesse contexto, né? Eu hoje já compro praticamente de tudo, né, digital na minha residência, né? Eu compro
a lâmpada, eu compro Smart TV, eu compro DVD, o Play, o Xbox, tudo conectado à rede. Posso controlar tudo remotamente, né? Geladeira, etc e tal. Imagina, né, o estudo conectado e tudo sendo possível de manipulação, né? Então, por isso tem um segmento hoje de segurança da informação que tem de trabalhar sobre esse tema, né? E está trabalhando cada vez mais. Bom, do ponto de vista da perícia, bom, a primeira coisa que já deveria estar acontecendo há uns 5, 10 anos para trás e não para frente, ter no mínimo metade de todos os peritos que sejam da informática, porque a demanda Sim, é difícil alguma apreensão que não tenha pelo menos um celular. É crime ambiental, tem celular. É crime lá de qualquer coisa, tem um celular, no mínimo. Então, eu vejo assim que tem que aumentar muito mais a proporção de peritos de informática em relação aos demais. E outra coisa que eu tenho preocupação é o uso intenso, por enquanto não vejo, mas pode aumentar muito da criptografia nos dados. sim, Então, eu creio que vai ser fundamental a presença do perito de informática nas buscas e apreensões. E montar um cenário em que esse equipamento esteja ligado e desbloqueado no momento da chegada. É como se fosse uma arapuca, né? É que nem aqueles filmes lá, tem que ver o momento correto para chegar e tá tudo desbloqueado bonitinho para poder fazer um dump de memória, para capturar a chave de criptografia da memória, a senha, capturar os sim, arquivos que estão abertos naquele momento para garantir que depois, se nada der certo, pelo menos alguma coisinha tu pegou. Então, não adianta, muita gente fala, não, mas depois tu quebra. Cara, isso aí, a matemática mostra que tu pode levar milhões, bilhões de anos com máquinas boas. Se pegar um supercomputador lá da IBM, etc., tu pode levar apenas 1.000 anos. Não milhões nem bilhões, mas só 1.000 anos. Então não adianta. É muito dinheiro, muito esforço para quebrar uma criptografia. E se o perito vai no local junto é. com os policiais, a gente tem condições de pegar, se estiver desbloqueado. Eu, se não me engano, agora não estou lembrado bem o número do projeto. Se não me engano, é 9809-8908, que é um PL, que foi uma proposta do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, foi no início do ano de 2018 que a gente entregou isso para o Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, e também depois o deputado João Campos encaminhou, e hoje é um dos projetos que está no Congresso Nacional, justamente tratando, nós pegamos, né, uma ferramenta normativa que já era previsto no direito alemão, e tentamos, de certa forma, incorporar ela de acordo com as nossas regras aqui, então com a modificação do Marco Civil da Internet e também da Lei de Interceptação, obrigando, né, o provedor a nos entregar, né, nessa comunicação ponta a ponta, essa chave criptográfica específica para o alvo, né? Então, um projeto que está lá ainda, né, deve ter uma discussão ainda na sequência, mas a gente reputa que é um projeto que vai, de certa forma, suprir essa, essa carência grande, né, que é a investigação, porque hoje se faz a interceptação telemática, né, dos smartphones pelo modo passivo, né, e praticamente 98%, 99% é criptografado, né? Então é praticamente uma interceptação inócua, né, nesse ponto de vista. Eu tinha comentado da criptografia no HD, mas nem tinha falado da criptografia na internet, que realmente hoje É, é um serviço que não é criptografado. Eu me lembro que antigamente lá, se a polícia fizesse uma interceptação do MSN Messenger, beleza, pegava tudo. Não era sim, criptografado. Mas isso é muito antigo. Hoje em dia é difícil um serviço que não utiliza criptografia. E aí surge até uma dúvida. Bom, consegue a chave ali do ponto a ponto, mas do serviço específico, lá da pessoa utilizou HTTPS, num site qualquer, como é que conseguiria pegar essa chave? sim. É, hoje não é.
não tem uma normativa e ninguém não tem como obrigar um provedor a entregar, né, uma aplicação. Não sei que tenham, eu não vi ainda, né, vamos dizer que pudesse ter isso com base no Marco Civil da internet, obrigando a entregar sob pena de uma multa razoável, né? Mas não vi nenhum caso ainda nesse sentido. E o pior ainda é o brasileiro acessando um servidor, sei lá em que país. Aí a chave foi enviada lá por esse servidor para mim. Aí a partir disso, né, eu peguei a chave pública lá desse servidor lá da, sei lá, China, Japão, qualquer lugar. Aí na minha máquina foi gerada a chave única para ser enviada para a China, Japão. Então isso aí dá uma confusão que não tem como, né? Sim, sim. Complicado. Só, só Que complicação. nem diz, teve comentou aqui o Peter Lopes, né? Criptografia, só digo uma coisa, boa sorte. Fez um comentário aqui. A criptografia é o seguinte, se eu posso adivinhar, teve alguns casos de peritos que não adivinharam a chave de criptografia, mas a senha, que através da senha é gerada a chave, tudo bem. Para alguns tipos de arquivo, a senha é beleza. Mesma lógica de criptomoeda, né? Interessante se você tivesse acesso, né, ao ambiente em que o próprio alvo está com aqueles dados para justamente poder acessar, identificar, correlacionar, né? Eu me lembro que tinha Não, um você tem que perito fazer o cruzamento 1000 de dados para chegar no... na senha correta. Eu me lembro que tinha um perito de um estado aí que o apelido dele era Mãe de Ná, porque ele usava técnicas de força bruta, dicionário, rainbow tables e tudo que é coisa que existe aí. E aí nada dava certo, passava para ele. Aí ele pediu o histórico da pessoa, assim, que time ele torce, né, várias coisas. E daqui a pouco ele, pá, digitava uma, duas, três vezes, conseguia a senha. Mas aí o cara tem uma intuição que ninguém mais tem. Isso não é uma técnica plausível, né? Mas o apelido dele era Mãe de Ná, porque ele adivinhava, assim. Então, eu me Ai, lembro uma ai. vez que o time do suspeito lá era o Corinthians. Aí tinham tentado Timão, Corinthians, né, Timão, Corinthians, várias coisas. Aí ele pensou assim, foi lá e digitou Corinthians, e aí entrou. Então é uma intuição que ele tem, e não tem como copiar isso, né? Sim, sim. Bom, a gente acho que tem tempo para alguma pergunta, se conseguir pescar aí. Cara, eu vi uma pergunta aqui lá na frente. Como eu estou também no computador acompanhando aqui, eu consigo ver aqui, Evan. O do perfil RC Perito Digital, não sei se conhece. Sim, é um perito lá acho que é de Fortaleza, se não me engano. É. Como Rômulo. encontrar, como encontrar o autor de um perfil falso usando os int? Cara, eu Usando? tenho usando Open Source Intelligence, né, usando fontes abertas. Sim. Eu tenho um caso aqui que a gente utilizou, acho que foi em 2010, 2011, não recordo ao certo, 2012. Eu sei que foi uma divulgação de dados numa página hackeada da África. Só que no título da página, né, no título da página da internet, assim, os dados, a página tinha sido hackeada, estava hospedada fora, tudo fora, domínio fora. Mas no título da página estava um nome hacker, por assim dizer, dele, né, o nome de usuário. A gente pegou Apelido. ele só esqueceu de fazer isso. A gente pegou aquele nome de usuário, jogou, encontrou ele em alguns fóruns de hacker na internet, achamos IPs dele de conexão. Então, às vezes a gente consegue, não é sempre que se consegue essa identificação por OSINT, tá? Por fontes abertas. O ideal é correlacionar isso com os dados fornecidos pelos provedores de aplicação mesmo. Ou seja, depende de um descuido do cara para começar a pescar um pouco. Também, o ser humano é um animal de hábitos, né? Bom, a gente já está aí acho que tem 2 minutinhos. Eu queria, antes de passar a palavra final, aí te agradecer muito por ter aceito o convite, tá? Como já falei antes, a tua agenda não é fraca.
E outro, ou Essa mais para semana frente, tá eu tenho agitado. mais tantas perguntas, eu vou te incomodar de novo. Aí, a hora que abrir mais alguma vaguinha, a gente volta aí. Claro, claro. Não, tranquilo. Eu que agradeço, Evandro, o teu convite. É sempre um prazer te reencontrar. Tu és um cara, eu também tenho o teu livro aqui, tá minha estante aqui em algum lugar aqui. Também foi citar, já citei teu livro, recomendação dentro dos planos de ensino nas pós onde eu ministro a aula. E é um prazer te reencontrar e poder participar contigo. Vi que muita gente acessou aqui, deixa um abraço para todos, né, que nos acompanharam, sejam aqui do estado, seja de fora, da área do direito, da área de perícia, né, nossos alunos ou não, certamente a gente pode sim contribuir, né, para um mundo melhor, e a gente tem procurado fazer a nossa parte aí. Tá? Eu te agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre. Que é isso, eu que agradeço. Então, um grande abraço e a gente se encontra numa próxima aí. Abração.